Himnologia Wesleyana, parte 4. Princípios da adoração no Antigo Testamento. Ok. O maior fundamento da adoração que o livro de Gênesis nos presenteia é o monoteísmo. Em termos de Israel e igreja, este é o cerne da adoração. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. O monoteísmo não foi decisão de Abraão, era um mandamento de Deus. Inclusive, nessa matéria aqui agora, nós vamos entender por que Abraão era monoteísta. O que a Bíblia fala. Por que ele se tornou monoteísta, né? Esta é a maior base ortodoxa da adoração. Uma das provas bíblicas do monoteísmo, diz Abraão, o próprio Deus, agora Deus é que vai falar, ó, aí, ó, o próprio Deus atesta para tal, em Josué 24, 2, 3. Olha o que está escrito lá, ó. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Aí, ó, um ponto aqui que aquela novela está ensinando errado lá. Na novela, eles são monoteístas, né? Eu, porém, tomei... Os caras não lêem a Bíblia para fazer novela, olha só. Os caras não lêem a Bíblia para fazer novela. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e lhe dei a Isaac. Ok, tem muita coisa nesse texto. Vamos devagar. Vamos devagar. Primeiro, não é Abraão que recebe a palavra para ir para Canaã. Não é. E o pessoal prega errado isso. Quem recebe a palavra para ir é o Terá. Terá saiu de Ur, lá de baixo, para Canaã. Só que ele parou no meio do caminho. Ele parou lá em Harã. Ele parou, aí de lá, Abraão continuou até Canaã. Mas quem recebe a mensagem de Ur para Canaã é o Terá. E Abraão recebe depois de Harã para Canaã. Outro ponto aqui interessante é que Deus escolheu Abraão. Não me pergunte qual o porquê, qual foi os quesitos que Deus escolheu Abraão, mas Deus tira Abraão daquele meio e se revela a ele como o próprio Deus. Daí nasce o monoteísmo. E também tem aqui outra coisa interessante. Aqui, ok. Assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais. Olha, veja que Deus está colocando aqui a passagem de um rio. Por isso que tem a palavra Hebreus. Hebreus, aquele que toma alguém nos ombros e atravessa o rio. Porque atravessar o rio com alguém nos ombros, dependendo do rio, você não consegue. Tem que ser hebreu, tem que ser gente de coragem. É por isso que Jesus vai dizer lá para os discípulos, homens de pouca fé, eu não entendi vocês. Na verdade, a questão ali não era nem a fé, é que a tradução da Vulgata deu essa conotação. Mas Jesus está dizendo o seguinte, ora, vocês não são hebreus? Vocês estão com medo disso? Os hebreus não têm medo disso aqui, não, é? Cadê a fé de vocês? Que tipo de hebreus são vocês? Ou seja, é o que o Espírito Santo diz para a igreja. Não é você cristão? Você não serve a Deus? Você não é nazareno? Não estou entendendo nada. Como é que você é covarde assim? Gente, é muito legal isso, né? É muito legal essa ligação. Porque hebreu é isso. O hebreu é o que carrega nos ombros e atravessa do outro lado do rio. Ou seja, uma metáfora de quem está de um lado vai atravessar uma correnteza. O que é correnteza? É uma força que carrega a água por um sentido só. Deus está dizendo que ele vai atravessar as culturas. Meu Deus, isso é muito lindo, cara. Deus está dizendo aqui nesse texto que ele vai atravessar as culturas para o outro lado, trazer uma nova revelação. Ou seja, atravessar do rio aí é o Antigo para o Novo Testamento. É a velha aliança para a nova aliança. Meu Deus, meu Deus. É a lei se tornando em graça. Por isso que Deus fala que trouxe da além do rio.
já era uma metáfora profética sobre esse povo aí. Olha que interessante isso, né? Tomei o vosso pai Abraão da além do rio e fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei sua descendência e dei a Isaac. Josué 24, 2, 3. Deus escolheu aparecer para Abraão. O patriarca creu e tornou-se monoteísta. Em Gênesis, bom, na verdade, irmãos, eu tenho uma ideia porque aconteceu isso aqui. Eu não vou falar aqui agora, porque carece de ligação de chave exegética. Tem coisas que eu vou na Bíblia que eu não posso ter uma ideia e sair falando. Então, como eu sou wesleyano de raiz, eu tenho um quadrilátero, né? Então, o que eu vou afirmar, eu preciso de base bíblica. Mas eu tenho uma ideia do porquê Abraão tornou-se monoteísta. A priori é isso aqui. Deus apareceu para ele e ele creu. E aí ele creu no só Deus. Mas existe algo mais por trás disso aí. Em Gênesis temos Abel, Enoque e Enos. Na história de Caim e Abel, 2 tipos de adoradores aparecem. Um adorando o verdadeiro Deus, como ele deve ser adorado, e o outro se envolvendo em um falso tipo de adoração. Um ponto aqui com relação à adoração. Essa adoração, que a Bíblia se refere a Abel, olha aí, voltando à aula passada, Deus usa uma função de adoração para fixar a doutrina. Por quê? Quando Abel traz o cordeiro e Deus aceita, Deus está dizendo, eu só vou aceitar o cordeiro. Outra coisa eu não aceito que não seja o cordeiro. Porque o cordeiro de Abel apontava para quem? Para Jesus. Só que Caim trouxe fruto da terra. Caim não entendeu o que Deus quis fazer. Se Caim fosse educado e humilde, ele ia falar assim, Deus, amém, eu trouxe que isso não aceitou, mas estou entendendo, você está me usando para dizer para todo mundo que o Senhor só aceita cordeiro e não aceita o fruto da terra. Ou seja, outra coisa que não seja o cordeiro. Caim não entendeu e partiu para cima para matar o seu irmão. Então, gente, o que nós podemos dizer? A primeira reunião de louvor na terra houve homicídio. A primeira reunião de adoração e louvor aconteceu um homicídio. Ou seja, a primeira vez que há uma reunião de adoração, acontece ali um homicídio. Um irmão mata o outro. Olha que interessante isso. Só que Deus queria usar o Abel como pano de fundo para a adoração. Um outro ponto aí. Abel traz o quê? O que Abel traz? Ele traz o quê? Ele traz a primícia do rebanho. Me fala uma coisa aqui. Quem falou para Abel que havia saído da primícia? Porque a lei da primícia, ela só vai vir no tempo mosaico. Depois que Israel sai do Egito, depois de Abel, ainda tem um dilúvio, e tem não sei o quê. E aí Israel foi para o Egito, e sai o deserto, e passa Canaã. Aliás, lá no deserto que Deus vai dar a lei, e nessa lei vai vir as primícias. Até então não tinha. Como é que Abel sabia? Porque quem adora a Deus anda tão perto que antecipa revelações. Aleluia. Por isso que Deus tirou Enoque. Enoque sabia demais, era um arquivo. Deus tirou Elias, porque sabia demais, era outro arquivo. E aí vai. Entendeu? Então, naquela ocasião, o Abel... outra coisa aqui. Quando Abel traz a primícia e o irmão dele mata, o que vai acontecer? O Caim começa a se esconder. Deus se encontra com o Caim e fala assim, escuta, por que caiu o teu semblante? Por que você fez mal para o seu irmão? Porque o sangue dele está clamando. A primeira vez que um sangue clama na Bíblia é o sangue de Abel. O sangue de Abel clama. Depois só o sangue de Jesus. Agora, o sangue de Abel clama de baixo para cima. E o sangue de Jesus clama de cima para baixo. Abel deu a sua primícia. E Deus deu a sua primícia. O cordeiro de Abel sobe. O cordeiro de Deus desce. O diabo não contava com isso. Por quê? Quando o sangue de Abel clamou, o que é a palavra clamar? Clamar significa gritar até ser ouvido. Gritar até incomodar.
o sangue de Abel clamava: Senhor, Senhor, justiça, eu fiquei sem filhos. O sangue de Abel clamava. E Isaías viu esse momento. Eita! Deus, em sua justiça, glória a Deus, aleluia. Deus, em sua justiça, teria dito para Abel, isso não está escrito, mas aqui a gente imagina pelo montado quebra-cabeça. Abel, o que aconteceu, Abel? Senhor, me tomaram minha primícia, e agora eu morri, não posso gerar filhos. Abel, eu sou Deus justo. O que fizeram com você por justiça, eu vou responder por justiça, na mesma medida. O que foi que tiraram de você, Abel? A minha primícia. Então Deus teria que entregar também a sua primícia. Portanto, o sacrifício de Abel provoca a cruz do Calvário. Meu Deus do céu. Isaías viu esse momento. Quando Deus percebe que vai ter que responder a Abel com a mesma primícia, então a voz de Deus ecoa: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E os anjos se entreolharam entre si: quem será que pode ir? Quem que é a primícia? É Gabriel? Não. É Miguel? Não. E de repente todo mundo sabia que era a primícia. Era o Filho de Deus. A palavra do lado. E aí, aos poucos, os olhos do céu vão se voltando. E antes que Deus pergunte a segunda vez, Jesus grita: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, aleluia. Tudo envolvendo a adoração. Olha que interessante isso aí. Meu Deus. Finalizando. Uma forma de adoração aceitável e a outra não. A palavra altar é o cerne da adoração no Gênesis. Por essas bases ortodoxas, Gênesis já direciona o que seria adoração por toda a Bíblia. Um ponto aqui. Vocês perceberam que na Bíblia, no Antigo Testamento, toda vez que Deus fazia um pacto com o homem levantava o altar? É interessante isso? Então, era o selo. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Página 23. Amém, pessoal? É muita informação aí, mas tem que dar aula, não tem jeito. É aula é isso. Aula é informação, não tem jeito. Adoração no período mosaico. Agora vamos ver o que aconteceu no período de Moisés, né? Além da recente influência hebraica sobre Moisés, por força familiar e costumes, Moisés teve duas situações para se assegurar do monoteísmo. Primeiro, o próprio Egito. Como assim? Vamos lá. Até onde, historicamente, se sabe, o primeiro caso de monoteísmo, reconhecido como tal pelos historiadores, foi o culto a Faraó Amenhotep IV, ou Akenaton, o deus Atom. Atom vivo, não há outro exceto ele, disse Faraó. Eu coloquei aí embaixo as fontes para vocês. No quinto ano do seu reinado, a revolução monoteísta de Akenaton se transformou em repressão religiosa em grande escala, num esforço sem paralelo para impor sua visão monoteísta sobre todo o império. A adoração de qualquer outro deus não fosse Atom foi declarada ilegal no Egito. E segundo sua experiência no Sinai, Moisés confirma, não Atom, mas Yahvé. Neste caso, o monoteísmo era uma matéria conhecida para Moisés. E os cultos do tabernáculo vão desenhar a adoração em Israel. Olha só, quando Deus chama Moisés, presta atenção, Moisés fora criado com os egípcios. Moisés não tinha ideia monoteísta dos hebreus. Mas Deus, para não deixar Moisés ser essa particularidade, Deus promove ou permite lá a pregação de um Deus monoteísta. Então, Moisés tinha a ideia do monoteísmo. No entanto, quando Moisés sai lá do Egito, ele vai trazer para o povo essa ideia do monoteísmo. Porque Deus falou com ele, foi um Deus que falou com ele. Ele já tinha essa base. Peraí, vocês estão entendendo. O Egito era enoteísta. Enoteísta significa que há um Deus e vários deuses. Politeísta é quando são vários deuses. Aí é politeísmo. Monoteísmo é um Deus só.
enoteísmo, tem um Deus e vários deuses. O Egito era enoteísta, porque o grande deus do Egito era o Amon-Ra. Depois do Amon-Ra vinha Osíris, vinha Ísis, vinha Horus, vinha esses caras aqui. Então, houve um período no Egito que foi monoteísta por causa desse imperador aqui, desse Amenhotep IV. Então, quando Moisés vem, e ele tem um encontro com Deus lá no monte, que é um Deus só, ele já sabia que existia o pensamento de haver só um Deus. E disse a Moisés, eu sou quando eu sou. Moisés vem e traz o povo do Egito. Bom, vocês lembram que Moisés canta um cântico? Não está escrito lá em Gênesis? O cântico de Moisés? Lá em Êxodo, né? O cântico de Moisés? Pois é, aquele cântico não é de Moisés. Aquele cântico é o cântico de Akenaton. Moisés removeu o nome Akenaton e colocou Yahvé. Por quê? Porque eu vou explicar por dois motivos. Primeiro, o povo que estava com Moisés não era hebreu só de sangue, mas eles foram criados no Egito. Então eles conheciam essa história do Deus único. Só que Moisés disse agora, gente, agora sim, não é Akenaton, é o Yahvé, o Deus único. O Deus único. Pegou? Então essa parte é super interessante para entender esse momento mosaico de Moisés. Porque eu também lia isso antigamente e me perguntava, como é que Moisés foi monoteísta, ele foi enoteísta no Egito? Não. O Egito teve uma fase monoteísta e Moisés sabia disso. E Deus se revelou sozinho lá no Monte Sinai. E aqui ele traz o canto daquele ator, porque era o canto que ele conhecia. Quer ver uma coisa, gente? Se nós somos criados, vamos supor que a gente foi criado na Itália, todo mundo aqui, nós aqui tudo foi criado na Itália. Aí um dia, nós saímos da Itália, fomos para Portugal. Atravessamos, subimos a Itália em cima, pegamos a França, passamos a Espanha, Portugal. Chegamos em Portugal, vamos cantar aqui uma canção de libertação. A gente usa uma tarantela, uma música italiana, e coloca outra letra. A gente vai cantar com facilidade, por quê? Porque a gente já conhece a tarantela, a gente é italiano. Então, o povo de Israel vem, Moisés usa o canto de Akenaton, tira Akenaton, coloca Yahvé, e aí fala do Deus único, o Deus. Aí Israel continua sendo monoteísta. Ok, pessoal? Alguma pergunta aí? Glória a Deus. Informação tem, uma pergunta fica para depois. Aleluia. Ok, agora a gente vai para a adoração davídico, né? Adoração no período davídico. Aí o período de Davi agora. Que é bem depois de Moisés, né? Livro dos Salmos. Este livro é a base da adoração veterotestamentária. Veja que o NT, personagens do NT confirmam, inclusive o próprio Senhor Jesus. Escritores do NT certificaram nominalmente que foi Davi que escreveu determinados salmos, cuja autoria lhe é atribuída por essas inscrições no AT. Na verdade, irmãos, presta atenção, no tempo de Davi não tinha hinário, não. Os salmos eram todos espontâneos, alguém escreveu em algum lugar, mas não tinha livro de salmos, hinário. O hinário de salmo vai acontecer depois do exílio, lá na frente. Depois que começa os rabinos, a grande sinagoga, aí eles começam a mexer com compilação dos livros. Por exemplo, o Salmo 2 é citado em Atos 4, 25 e 26, como sendo de Davi. O Salmo 32 é citado em Romanos 4, 7 e 8, como sendo de Davi. O Salmo 95 é citado em Hebreus 4, 7, como sendo de Davi. O Salmo 110 é citado em Mateus 22, 44, como sendo de Davi. É claro que houveram outros autores, porém Davi é o divisor de água. Deus deu a ele esta importância para a posteridade e a adoração em sua casa. Desta forma, podemos fazer uma ponte entre os dois testamentos ligados pela adoração. Agora, veja bem, na base da adoração wesleyana, o Carlos Wesley, ele repete isso aqui, tá? Eu vou dar um exemplo. Nós vamos falar sobre essa música depois.
ele canta uma música que ele usa aquela expressão de Jacó no Vale de Jaboque. O que Jacó faz lá? Jacó pergunta para o anjo, quem és tu? Qual é o teu nome? Jacó pergunta. Isso no Antigo Testamento. Na mesma música, o caso Wesley escreve, na mesma música, falando agora do Novo Testamento, aonde o Senhor fala, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão, eu sou o filho do homem. Olha só, presta atenção. Lá ele pega na mesma música, ele pega o Velho Testamento e o Jacó pergunta para Deus, quem és tu? Qual é o teu nome? Então aqui eu tenho um homem perguntando para Deus. No Novo Testamento eu tenho um Deus se revelando ao homem, dizendo, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Portanto, o que não era revelado no Antigo vai ser revelado no Novo. Olha que interessante isso. E aí, essa é a base da adoração wesleyana, uma das bases. É claro que houveram outros autores, porém Davi é o divisor de água. Você já falei, né? Ok. Vamos para 24. Alguma dúvida tem aí? Tudo certinho? Tudo bem? Tudo ok? Amém. Pastor, sim. Eu tenho uma dúvida. Então, o senhor falou que Davi compôs os salmos, mas ele não escrevia. Passou-se muito tempo para que o povo pudesse, então, entender como que funcionou, então? Era cantado sempre, foi ficando de mente em mente, foi passando, como é que foi, então? Não, tem duas coisas aí, foi boa pergunta. Quando eu falo que ele não escrevia, é que ele não tinha um inário, ele não tinha uma organização escrita. Alguém escrevia alguma coisa, algum escriba deixava escrito. Porém, havia a questão da tradição oral. Gente, a tradição oral era algo muito forte em Israel. O pessoal contar uma história de 1000 anos e ser a mesma história. Interessante. Parece que Deus deu para aquele povo, no DNA, esta arma de assimilar. Por isso que fala, vai pelo caminho, inculca na criança. Até mesmo a igreja primitiva, no começo era tudo oral. Depois que começaram a vir as cartas. Até para defender, né, as heresias. Então, pastor, assim, quando disse que eu não escrevia, é que não havia uma preocupação, tipo assim, hoje eu acordei e cantei esse salmo aqui, olha, até escrevi aqui uma parte, você lembra daqui? Não. Ele começava a cantar, de repente, num dia ninguém escrevia, ele cantava no outro, e era inspiração divina, repetia. Aí alguém escrevia uma frase ou outra, falava ali, colocava e tal. Então, a gente vai ter as compilações dos salmos oriundas de pedaços de papiros, de pergaminhos, na verdade. Papiros depois. De pergaminhos. Mas não havia uma organização. A organização de salmos ela vai acontecer no período pós-exílio, que vai ser o tempo do Mishnah, do Gamara, do Talmud. O Talmud vem depois, claro, mas antes tem aí o Tanakh, que é o Torá, o Netuvim, o Ketuvim, Torá, o Pentateuco, Netuvim, os profetas, Ketuvim, os escritos. E nesses escritos estão alguns pedaços de alguns salmos. Na verdade, faltou muito salmo, mas muito salmo. Tem 150 porque foram escolhidos, 150. Na estrutura dos salmos, você pode ver que os salmos começam na primeira pessoa. Eu te louvarei, Senhor, lá no comecinho deles. Tu és a minha justiça. Da metade para frente é assim, nós, Senhor, avoaremos pendões, nós adoramos, venha sobre nós. Existe uma organização interessante, seria muito bom. Eu vou ver aqui na minha lista se está inserida essa parte, senão eu vou trazer essa matéria chamada de Estrutura dos Salmos, algo assim fantástico para entender o que fizeram na época. Então era assim, pastor, eles não escreviam no sentido de organização, de ter um caderninho. Escreviam, no caso, era esporádico. Cantavam várias vezes, até que alguém escrevia alguma coisa, e aquilo, mas a maioria era incutido na cabeça, era uma coisa oral. Eu tinha a escola de adoradores, né? E aqueles levitas,
E eles estão ali aprendendo os salmos para poder ministrar nos cultos. Tá certo? Entendi, pastor, entendi. Beleza. Mas beleza. Mais alguém quer falar aí uma coisinha, não? Outra coisa do período davídico para a teologia wesleyana é que no período mosaico, o sacerdote era o último a chegar na presença de Deus. Como Davi, a tenda da congregação, não era mais no tabernáculo daquela forma. Davi colocou a arca no meio e o povo cantava em torno da arca. Ou seja, uma vez que o sumo sacerdote Jesus ofereceu o sacrifício propiciatório, o véu se rasgou. E agora a igreja pode cantar ao lado de Deus, em volta de Deus, porque o sangue de Cristo os purifica todo pecado. Funciona assim, ó. Sem Jesus, o olhar de Deus é de justiça, ele mata. E eu não consigo olhar Deus. Com Jesus, estabelece um filtro. É como aquele óculos Ray-Ban que você usa de sol. Quando a cruz é banhada pelo sangue, oh, glória a Deus! Quando o sangue desce na cruz do Calvário. Agora, através da cruz, tudo muda. O olhar de Deus sai do céu como justiça para fulminar o homem por causa do pecado. Quando o olhar de Deus atravessa o sangue da cruz, filtra. E do outro lado sai perdão, sai graça e sai misericórdia. Aleluia. Quando o meu olhar de ser humano sai para Deus, se não tiver a filtro da cruz, eu morro. Mas quando eu olho para Deus, que meu olhar de pecador atravessa o sangue da cruz, sai do outro lado arrependimento, perdão, salvação, justificação. Glória a Deus. Aleluia. Eita! Dá para pegar a mensagem aí, né? O filtro de Deus. Olha que bênção. Página 25. Adoração no período profético. Então, a gente viu a adoração lá atrás, aqui, ó, no período mosaico, no período davídico e também agora no período profético. A gente viu também no período de Gênesis. Gênesis. Não, Gênesis é primeiro. Gênesis é primeiro. Depois. Tá, ok. Porque eu não falei, né? Eu vou ter aqui e não falei. Tá bom, obrigado, isso mesmo. Livro de Gênesis. Que falei do monoteísmo, né? Agora, a adoração do período profético. Israel possuía dura repreensão por parte dos profetas por deixar de fazer a característica dupla, adorar a Deus e louvá-lo para proclamar seus feitos entre as nações. É muito claro esse sistema de Salmo 67. Amados, presta atenção numa coisa aqui, tá? Olha só que isso aqui era o protótipo para a evangelização. Israel tinha dois sentidos duplos na adoração de Israel. Uma era adorar a Deus como Israel e proclamá-lo para as nações. Então, Israel adorava a Deus como intimidade e Deus Israel, mas para as nações, Israel proclamava os feitos de Deus. Então, a adoração e o louvor. Quer ver uma coisa? Quando os espias chegaram lá em Raabe, lá no muro de Jericó, o que foi que Raabe falou para os espias? Vocês lembram disso? Que ela falou? Ela disse assim, ó, nós estamos sabendo o que Deus de vocês está fazendo. Já chegou as notícias para nós que o Deus de vocês é muito forte, que o Deus de vocês é insuportável, que o Deus de vocês atravessou com vocês pelo deserto entre as nações. Raabe diz assim, ó, nós não temos medo dos judeus, nós temos medo, aliás, nós não temos medo de Israel, nós temos medo do Deus de Israel. Por quê? Porque era proclamado, aleluia, era proclamado para as nações que era o nosso Deus. Então, o que acontece na igreja hoje? Agora vamos descer a lei aqui, tá? A igreja fica na adoração para dentro e não proclama para fora. Ou seja, o testemunho é o louvor, gente. O testemunho lá fora proclama Deus para o bairro e traz as pessoas para adorar a Deus. Israel foi repreendido pelos profetas por causa justamente disso aí. Israel parou de fazer isso, de proclamar a Deus nas nações através do louvor. Veja como isso é tremendo. Isso é tremendo demais. É tremendo demais. O desejo e a proposta para Israel era de ser adorado pelo seu nome e os seus feitos postados nas nações, no caso de Deus, né? Mas Israel fez muito mais difícil
dividiu a glória de Deus com o Deus cananeu. Esse foi outro problema. Agora, pasmem. Eu escrevi um livro aqui, o Israel, Conceito e Cultura, tem 400 páginas no meu livro. E eu tenho um capítulo que eu dedico esse termo aqui. Veja bem, quando Israel sai do Egito e ele entra em Canaã, ele vai encontrar uma adoração genérica. O que é adoração genérica? O diabo sabia que Deus se revelou a Israel como El Shaddai, El Rafa, El Tzidkenu, é o Deus. Senhor, né? É o Deus. Elohim. É o Elohim. O El Elohim vai... mas o El Elohim vai vir junto ali com a... Não. O El Elohim justamente vai ser por causa desse problema que vai acontecer agora. Porque até então eles não são elomistas. Eles são javistas, mas não são elomistas. Eles partem, muito bem lembrado disso aí. Eles começam a ser elomitas depois de Canaã. Pode ver, antes de Canaã não são elomitas. São depois. Por quê? Vou explicar agora. Quando Israel entrou em Canaã, ok? Lá havia um Deus chamado El também. E esse El tinha uma mulher chamada Azera. E eles tinham filhos. Entre eles, Haddad, que era o Deus da confusão. Interessante, né? Tinha também Baal. O Silvano está rindo por quê, Silvano? Tinha Baal, o Baal, e tinha outros deuses. Então tinha o El. Então os cananitas, eles eram eloístas, porque eles tinham um deus central, que era o El, e tinha os deuses adjacentes. Era um deus para a guerra, o deus da fertilização era o Baal, porque quando chovia não cresciam as plantas, eles achavam que o deus derramava sêmen, e aí nasciam as plantas. Olha que ideia dos caras, naquela época. Então, quando Israel chega para Canaã, o que vai acontecer? Israel, pastor Amali, vai encontrar o El lá também. Aí vai confundir Israel. Peraí, mas vocês têm El também? Nós temos El. E o nosso El tem esposa. O de vocês não tem? Não tem. O nosso El ainda é casado, ainda tem filho ainda. Isso que gerou confusão. É aí que Deus insere, pastor Clóvis, o Rim, o Elohim. Porque o Rim é um pós-fixo aramaico para o plural, dizendo que há mais alguém naquela frase. Então, Elohim. Aí tornou-se plural. Que aí, eu vou ficar em pé. Nesse momento, rapaz, o coração de Deus quase explodiu, porque Elohim foi a primeira alusão à Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ele não podia falar, não estava revelado, aí não era para falar. Não era o tempo da plenitude dos tempos para revelar. Israel, glória a Deus. Aleluia, desculpa, gente, perdão. É que eu sou crente. Israel viu Deus colocar um plural no nome dele, dizendo: eu tenho mais alguém comigo. Tem mais gente aqui, mas eu não posso falar para vocês quem é. Porque eu não revelei meu filho ainda. Ele mandou meu espírito. Eu não posso atravessar a dispensação. Meu Deus do céu. A glória que a igreja vê, Israel não viu. A glória que a igreja tem acesso, Israel não teve. Israel olhou e viu o véu. Jesus rasgou o véu e a igreja viu a glória. Aleluia. Então Deus disse: Eita, glória. Você mais El. Eu não vou ser mais El. Agora eu sou Elohim. Tem mais comigo, só que eu não posso falar. E aí o que aconteceu? Israel chegava para a nação dizia: e o seu Deus? É o El quê? Porque nós também é El aqui. Não, meu Deus é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Por quê? Porque o seu Deus tem um Deus para cada coisa. Você tem um Deus para a guerra, um Deus para a fertilidade, um Deus para isso, um Deus para aquilo. Enquanto você tem um Deus para cada coisa, o nosso Deus é um só para todas as coisas. Por isso que ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus. Glória. Eu vou parar de dar essa matéria. Eita, glória. Tem que tomar remédio depois. Jesus, aleluia. Então, a base da adoração de Israel torna-se de novo Deus e agora a Trindade.
Só que Israel ficou olhando de longe, não sabia o que era. Quem é? Quem são esses três? Quem são esses? Não, quem são esses outros? Quem tem mais aí? Por que ele é plural? Mas quem é? Ah, quando chega João Batista pregando, lá nas margens do Jordão, aí Deus fala, opa, eu já comecei a mostrar o meu plural. Já saiu um aqui, ó, esse aqui é meu filho amado, hein? E que eu tenho prazer. Aí Jesus vem e fala, agora eu vou mandar o Espírito Santo. É o outro, que vocês não conhecem também, que vou conhecer agora. Israel tem o Elohim para dentro. A igreja tem o Elohim para fora. Eita! Aleluia! Então vamos lá, aqui, vou voltar aqui. Glória a Deus. Por que Israel não fez isso? Israel escondeu a glória de Deus e dividiu com aqueles povos. O que aconteceu? O último parágrafo aí, ó. O resultado foi o exílio e a perda da nação do cativeiro. Dura lição. Quando o povo perde a noção de que somente Deus deve ser adorado. Esta é a razão da contrição e lealdade total a Deus no regresso do cativeiro. Nunca mais Israel foi o mesmo, mas os profetas avisaram Israel. Israel negligenciou os feitos de Deus e recebeu em si a sua maldita herança por causa disso aí, por ter tirado Deus da jogada. Eu quero fazer aqui um parênteses, irmãos, a respeito do Brasil. Eu sei que aqui não é lugar para política, e não vou falar em política aqui, mas alguns anos atrás, o Brasil o Brasil passou por uma certa prosperidade. Parecia que ia estar tudo muito bem. Falava assim, pagamento da dívida externa, o brasileiro tinha crédito para comprar, e foi aquela... Eu estava nos Estados Unidos nessa época. Sabe o que eu vi no Brasil? O povo, quando conseguiu o dinheiro, a prosperidade, naquele ano, as igrejas diminuíram, as pessoas começaram a sair, e o brasileiro começou a fazer festa, tudo quanto é jeito, e só com orgia, só bebedeira, cervejada, mulheres nuas. O que aconteceu? Logo depois o país voltou para uma crise e está até agora aí, agora até com a pandemia. Parece que o Brasil não pode ser abençoado, gente. Porque se Deus abençoa, você esquece de Deus. Isso acontece com as igrejas também. Eu, pastor local, já aconteceu comigo de chegar pessoas da igreja quebrada, arrebentada, sem nada, só com a roupa do corpo. A gente ora, a gente abraça, a gente dá as coisas, consegue emprego, arruma tudo. Quando a pessoa está bem, ela some da igreja. É a mesma coisa que aconteceu com Israel aqui, ó. Israel foi, esqueceu a glória, aí Deus permitiu o cativeiro. Agora voltou pianinho e nunca mais desvia. Mas é isso. É como Israel, tem muita gente assim. Ou seja, tem gente que não pode ser abençoada. Tem gente que Deus tem que manter lá sem Deus, porque sabe que se abençoar, desvia, vai embora, chuta o pau da barraca. É verdade. É duro falar isso, mas é isso mesmo. Foi exatamente isso que Israel passou. Por isso que é o período profético. Deus profetizou a restauração desse povo, porque sabia que aquele povo ali ia dar problema. Amém, igreja? Amém, igreja não. Amém, igreja. Amém, amém. Amém. Eita, glória. Amém? Aleluia. Eu vou abrir agora para você comentar a aula, algum ponto da aula que você achou interessante, ou perguntar ou comentar algum ponto que você achou interessante da aula. Pode ficar à vontade. Algum ponto aí que você achou interessante, se quer destacar para nós, ou alguma pergunta que você está... Eu achei interessante, pastor, com relação a esse período profético, né? Sim. Realmente, Deus sempre se revelou para o ser humano, mas o ser humano nunca soube como proceder diante de Deus. E muitas vezes estava até caminhando para o caminho certo, mas de repente se envolvia com um povo que tirava eles do trilho. Aí Deus tinha que trazer novamente para o trilho. As coisas não são diferentes nos dias de hoje, pastor. Ainda estamos vivendo esse tempo profético, apesar de já estarmos com a profecia sendo cumprida já, né?
Exato. Então, eu vejo assim, que é algo que de se pensar mesmo, né? Porque, infelizmente, a gente vê, às vezes cita até pecados como prostituição, né? Mas, infelizmente, aquilo que o senhor falou, muito da igreja tem se prostituído, pastor, no sentido de realmente chegar a se vender para ter financeiro alto, para ter status, e muitas vezes até virar as costas para Deus, ou negociar até princípios de Deus, né? Então, nós vemos assim que muito desse período profético ainda acontece e o povo não se atenta, pastor. Verdade. Só Jesus na causa. E o pior, pastor, é que quando as pessoas recebem o juízo de seus atos, querem questionar Deus ainda. Ah, por quê? Por quê? Por quê? Por que tem uma própria pessoa? Porque não está vendo, né? Mais alguém? Pastor, no David, ela era mais cantada, porque nós entendemos a adoração muitas vezes através do cântico, né? E os salmos, ele é como se fosse um inário, né? Hoje, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, era mais cantado, era mais falado? Eram duas coisas. Existia também os sacrifícios, os atos de sacrifício, né? Os atos de oferta, os atos de sacrifício. Então, havia o cântico, tanto é que tem organização lá no templo. Tem o cantor mor, né, que é aquele que puxava o cântico. Então, havia cântico de batalha, havia cântico de oferta, havia cântico que era ligado ao tipo de evento. Então, sempre o canto, existia um cântico que era direcionado ao evento. Então, dedicação do tempo, teria os cânticos. Então, por isso que Davi vinha inspirado e fazia aquelas músicas, né? Vai sair para uma guerra, ao cântico da guerra, provocando Deus, porque Deus viesse, Senhor, vem sobre nós, luta sobre as nações, Senhor. A ti cantamos, ó Pai, tu és o nosso Deus, o Senhor que opera. Então, eles cantavam em relação àquela guerra, ou em relação... Então, pastor Maria, pergunta muito boa. O cântico em Israel, ele tinha um motivo. É por isso que o Carlos Wesley vai usar o motivo o sermão tem que ser cantado. O que foi pregado tem que ser cantado. Então, Israel também tinha esse cuidado de acoplar um cântico ao evento. Então, sempre tinha isso. Pode ver, por toda a Bíblia, você pode ver. Não tem canto aleatório lá. Sempre tem. Dedicação do templo, a guerra-se com quem, a oferta não sei do que. Então, havia assim, era cantado, mas também havia o sacrifício, que era um tipo de adoração também. Quando eles adoravam a Deus trazendo os pombinhos, trazendo as primícias, era também um tipo de adoração. Obrigada. Amém. Mais alguém? Só queria comentar... Pode falar, meu amigo, pode falar. Pode falar, David. Não, eu só ia comentar essa falta de maturidade para receber essa prosperidade da parte de Deus. A gente já viu tanto exemplo, às vezes essa falta de maturidade seja até falta de ensino, né? Uma educação financeira nesse sentido. Só isso que eu queria comentar só. Eu não sei se é o que você quer dizer, mas eu comentei com o pastor Clóvis, e esse era um curso que o STMB poderia destacar para as igrejas locais e obrigar você vai vir para o louvor, vai participar do louvor, então você fez esse curso. Exatamente. Curso, ele trabalha o caráter do músico, o caráter do cantor, entendeu? O caráter isso é muito interessante. Ok, vamos à prova. Tem um microfone aqui que está dando um barulho. É da irmã Marli. Será que é? Eita! Esse microfone é o seu. É o microfone pentecostal, gente, né? Faz um barulho, glória a Deus. Só dá glória a Deus. Vamos à nossa prova? Mesma coisa, você vai pegar o papel, vai escrever lá 1, 2, 3, 4. Vamos lutar por mais um ponto, tá? Você conseguir mais um ponto hoje.
Amém, igreja? Mais um ponto aí, glória a Deus. Mavília, tá firme aí, Mavília? Vamos lá. Pergunta número 1. Assinale a correta. Sobre a base da adoração bíblica, qual é a classificação da adoração? Olha só. Sobre a base da adoração bíblica, já dei a resposta aí. Qual é a classificação da adoração? A, enoteísta. B, monoteísta. C, monista. A base da adoração bíblica, qual que ela era? Era enoteísta, se for um A. Se você acha que era monoteísta, é um B. Se você acha que era monista, é um C. Ok? Falso ou verdadeiro? No Egito, houve um faraó monoteísta, embora não adorasse o Deus de Israel. Mas foi uma base para o povo israelita, que nasceu naquela nação. Isso é falso ou é verdadeiro? Se for falso, é 2A. Se é verdadeiro, é 2B. No Egito, houve o faraó monoteísta, que, embora não adorasse o Deus de Israel, mas foi uma base para o povo israelita que nasceu naquela nação. Isso é o quê? É falso, 2A. Ou é verdadeiro, 2B. Eu quase comentei a pergunta e ia dar a resposta. Mas já perceberam aí. Pergunta número 3. Gente, isso aqui é mamão com açúcar, tá? Qual foi o livro base da adoração no Antigo Testamento? Se você acha que foi Provérbios, é 3A. Se você acha que foi Cantares, é 3B. Se você acha que foi Salmos, 3C. Qual foi o livro base da adoração no Antigo Testamento? Quando eu falo livro base, a gente vê ele como um livro hoje. Na época não tinha um livro. Mas dos livros que tem hoje, qual foi o base? É isso que eu estou falando, entendeu? Para não ter preocupação. Pergunta número 4. Muito se fala hoje em ato profético, mas só indicam coisas boas e declarações de conquista. Não é? O pessoal fala ato profético só para coisa boa, só para conquista. Porém, nossa aula mostrou que no período antes do exílio, o ato profético também foi de 4A, esperança, ou 4B, juízo, ou 4C, alegria. Lá antes do exílio, antes de Israel entrar para o exílio, Deus usou os profetas. E isso não foi coisa... Bom, eu já ia falar. Entendeu? Ou então você escolhe se foi 4A, era também esperança, os atos proféticos antes do exílio, ou era de juízo, é o B, ou era o de alegria, que é o C. Tudo pronto? Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, só falar aí no microfone que eu volto para a pergunta lá. Então, vamos lá, Silvano. Eu coloquei a 1B, Ok. 2B, Ok. 3C Ok. e 4B. Ok. Vivian. Vamos lá, pastor. 1B, 2B, 3C e 4B. Muito bem. Pastora Marli. Liga o pentecostal aí. É uma luta para 2B, 3C. Não, peraí. O quê? 1B. Tá. 2B. Uhum. 3C. Uhum. 4B. Muito bem.
David, obrigado, meu irmão. Vamos lá, pastor. 1B, 2B, 3C, 4B. Isso é cola, hein? Tá aqui colando aí. Ah. Vamos lá. Peguei uma cola aí. Bom, Renato. Vamos lá, pastor. 1B, 2B, 3C, 4B. Pastor Clóvis. Sempre esqueço Alô, de, pastor? sempre esqueço de ligar o microfone aqui. 1B, 2B, 3C e 4B. Ok. Parabéns, nota máxima para todos. Aleluia. Todo mundo acertou. 2 pontos já para a coleção. Tá todo mundo com 2 pontos aí. Espero que amanhã façamos, né, os mais 3 pontos. Agora falta 8 pontos pela frente. Só de voltar aqui um pouquinho, gente, no finalzinho aqui da aula, esse ato profético que eu estou falando aqui, os atos proféticos, eles aconteceram tanto no reino de Israel como no reino de Judá. E, ao contrário de hoje, que os atos proféticos são só de coisa boa, eram atos proféticos de justiça. Teve profetas que teve que fazer coisa, por exemplo, o Jeremias chorou mais que a alma dele. Deus fez um cara chorão para exemplificar como é que seria. Teve profeta que, com a sua própria vida, teve que mostrar o que seria Israel com o juiz de Deus. A coisa começa primeiro lá atrás com Samuel, quando Deus falou para Samuel: o povo quer imitar as nações. Eles querem um rei, vão ter um rei. Porque até agora eu cuidei deles. Vamos ver o que o rei faz. Não deu outra. Logo em seguida, o reino se separou. O que vai acontecer? 2 coisas acontecem aí. Israel se mistura com outros povos, casa as mulheres, homens diferentes. Agora pergunta, pastor, por que Deus fazia isso? Deus ele era como é que chama aquela palavra? Discriminador? A discriminação? Não. Estava em jogo uma semente. A semente era Cristo. Então havia um certo cuidado para que não acontecesse essa miscigenação. E a outra coisa foi que Israel aprendeu práticas com outros deuses e quiseram colocar essa adoração. Quando chegou o tempo perto do exílio, Deus já estava por aqui com Israel, para cima da cabeça. Aí Deus misericordioso, porque se eu fosse Deus, ainda bem que eu não sou Deus, né? Eu acabava com essa raça rapidinho, mas Deus sempre com misericórdia, mandava um profeta, mandava outro, e avisava, e apontava, e fazia uma demonstração, mas não adiantou. Veio a Síria, no 8º século antes de Cristo, e levou todo o povo de Israel. Depois a própria Síria tentou atacar o Senaqueribe a Judá, mas não conseguiu. Coube aos babilônicos levar os judeus. As tribos que foram para a Síria morreram todos. Nós perdemos as tribos de Israel. E Deus só segurou a tribo de Judá por causa de Jesus. Senão também teria dizimado tudo. Porque o povo, ao longo do caminho, perdeu o contato com Deus na adoração. Então, pastor Eliseu, qual seria o principal objetivo, o principal causador desse declínio de Israel? Eu vou responder aos 4 ventos. Falta da adoração. Quando a igreja perde a base da adoração, ela perde o seu legado, ela perde a sua herança, ela perde a sua unção. As igrejas na Europa, muitas delas, não todas, mas grande parte, estão fechadas, sendo usadas como banheiro e até como mesquitas, porque o povo europeu entrou pelo liberalismo teológico, tirou Deus, colocou filosofia e perdeu a adoração. Toda vez que você perde a adoração, você perde Deus. Voltando para o princípio da aula, Deus começou o mundo com adoração. Lá no começo, que estava construindo o mundo, lá em Jó. E a Bíblia diz que lá no Apocalipse, o João viu diante do trono
línguas, povos, tribos, nações que adoravam o Senhor. Então, gente, o pastor Nazareno que se preze, ele tem que ter cuidado dobrado com a adoração. Tratar dos seus músicos, dos seus adoradores, acompanhar de perto, pastorear essa gente, tirar carrapicho, fazer eles crescer, porque uma igreja que tem adoração, Deus levanta. Vou encerrar com esse exemplo aqui. A Bíblia diz em Isaías que os serafins adoraram tanto a Deus que Deus não suportou e elevou eles acima de Deus. Por um momento, em toda a história bíblica, só naquele momento alguém ficou mais alto que Deus. Deus não suportou e levantou os querubins, os serafins. Qual que é a ideia disso aí? Todos que adoram a Deus, Deus exalta. Todos que adoram a Deus, Deus levanta. Aí vou dar um exemplo do Brasil. Tinha uma igrejinha lá em Belo Horizonte, num canto lá no bairro chamado Lagoinha, que entendeu esse princípio de adoração. Nos tempos que eles começaram a adorar, Deus os levantou e eles explodiram no Brasil inteiro com as suas músicas. Mesma coisa aconteceu na Austrália com a igreja da Hillsong. Por quê? É a lei. Quem adora a Deus, Deus exalta. Agora, para adorar a Deus, é como foi no começo da aula. Fácil é louvar, difícil é adorar. Porque louvar é só apontar e dizer, olha lá, ele é bonito. Agora, adorar é chegar perto e falar, Senhor, tu és lindo. Eu tenho visto a tua face. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Eita, por hoje é só. Aqui nessa caminhada. Amém. Muita coisa aí, né? Ainda bem que consegui gravar. Não sei se vou conseguir baixar esse negócio aqui agora, né? O negócio de baixar não é com crente, não, né? O negócio de baixar não é com crente também, não. Manifestar, baixar. Esse negócio não é linguagem de crente, não. Vamos começar a sessão, não. A sessão não, a aula, né? O culto, sessão também não. Eu vou contar pro seu bispo lá que você está baixando. Mas eu estou baixando no Nazareno. Não É. tem problema. Vou lá para o pastor Manuel. Eu vou ligar para o pastor Manuel. Eita, glória. Amém, gente? Diretor, está contigo agora aí o encerramento. Amanhã a gente Amém. continua a parte 5. Amém. Vamos encerrar, né? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos, neste momento, Pai, agradecer ao Senhor, Pai, querido, por este momento tão precioso. Amém, que nós Pai. passamos aqui, ó Deus amado, aprendendo Sim. de como nós devemos adorar ao Senhor. E aprendendo também, Pai, o tamanho e a importância de ser um adorador genuíno do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude Amém, a sermos verdadeiros adoradores, porque o Senhor mesmo usou essa expressão quando o Senhor esteve, Senhor Deus amado, aqui na terra. O Senhor disse, Pai amado, para aquela mulher samaritana que Deus procura verdadeiros adoradores. Amém. Que o adorem em espírito e em verdade. Glória Senhor, a nós Deus. queremos fazer parte desse grupo, Pai, de verdadeiros adoradores. Amém. Pai, em Senhor. nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a vida do pastor Eliseu, meu amigo, professor excelente. Amém, sim. Que o Senhor abençoe teu filho. Que o Senhor abençoe Glória a a Deus. cada um dos que estão assistindo esta aula, cada aluno, Pai, o qual me Aleluia. coloco também como aluno. Nós Amém. precisamos, ó Pai amado, a cada dia, Senhor, aprender mais de Ti. Amém. Obrigado porque o Senhor tem levantado pessoas, ó Pai, que têm o coração voltado para a sua obra e o Glória a desejo Deus. de motivar e ensinar pessoas, ó Pai, Amém, sim. para que possa fazer da melhor forma possível Amém. a adoração ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos Em nome de e Jesus. agradecemos a Ti. Amém. Amém.